so you can enjoy. Calling on Jesus will bring you joy. Do not hold back now, but just proclaim. Open your mouth and call on His name. Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa reunião, pelo Bucafé, pelos irmãos que estão aqui. Senhor, nos abençoa. Queremos, Senhor, como aquela árvore que foi cortada, Senhor, ao cheiro das águas, queremos ser renovados, ainda que estejamos, Senhor, morrendo, Senhor, mas a Tua vida nos revive, nos ressuscita. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, junto com os irmãos, podemos nos levantar de novo. Senhor, ainda mais, Senhor, reaviva a vida da igreja, revitalize os grupos familiares. Senhor, faça com que cada grupo seja um grupo frutífero, as nossas mãos sejam cheias de fruto. Senhor Jesus, tira, Senhor, toda crítica no nosso meio, Senhor, toda palavra negativa, Senhor, toda linguagem superficial. Senhor Jesus, nós queremos, Senhor, que tudo seja para edificação. Nossa vida aqui possa crescer. Quando o Senhor voltar, haja muitos que nós preparamos para reinar contigo no mundo que há de vir. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa essa manhã ainda. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, eu vou ser muito rápido, né, porque ainda tem muitas coisas para fazer. Eu vou ser muito rápido. Pegar o alimento diário. Essa semana, o alimento diário, praticamente fala das 3 viagens de Paulo. Na segunda-feira, ele logo começa mostrando que... Vamos abrir a nossa Bíblia em Gálatas, capítulo 1, só para nós darmos um start, um começo. Gálatas, capítulo 1. Vocês trouxeram a Bíblia? Ah, então tá bom. Claro, né, Elinira? Desculpe, não quis ofender não, né? Não quis ofender. Todos trouxeram a Bíblia, tá bom. Versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Aleluia! A todos os irmãos, meus companheiros e as igrejas, e todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia. Irmãos, aleluia. Paulo, ele não estava, como eu disse na semana passada, ele não estava no mesmo plano dos judeus que foram perturbar as igrejas dos gentios, impondo-lhes a prática da circuncisão e também da lei de Moisés. Ele não escreveu essa carta no mesmo nível deles, como que precisasse contra-argumentar, né, desfazendo as razões dos judeus. Irmãos, Paulo não estava preocupado com isso, porque Paulo, ele foi chamado por Jesus Cristo. Ele foi enviado por Deus Pai, e por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Portanto, irmãos, ele está acima de qualquer comparação humana. E ele também não estava ensinando uma coisa que é dele. Irmão, muitas vezes nós queremos passar para as pessoas, para um grupo de pessoas, aquilo que é nosso. Irmãos, nós devemos passar simplesmente a revelação de Jesus Cristo. Nunca uma coisa nossa particular, né? Porque a única coisa, irmãos, que nos faz ganhar vida, nos faz ganhar a fé, ganhar o Espírito, irmãos, é o quê? É a revelação. Aleluia, nós precisamos da revelação. Então, partindo desse princípio, Paulo, eu queria pedir para os irmãos mostrarem aqui um mapa, né? Só para vocês terem uma ideia onde vocês estão. Vamos passar para outro mapa primeiro?
O outro, isso. Isso aqui é um mapa que eu fiz, tá? Eu fiz, tá meio assim, feio, né? Mas assim, só para vocês entenderem, onde nós estamos falando das 3 viagens de Paulo, em que região da terra? Aqui embaixo do mapa, vocês estão vendo a Líbia, o Egito. Líbia e Egito. Aqui é o norte da África. Vocês estão se situando? É o norte da África. Para a esquerda da Líbia, nós temos Marrocos e nós temos a Tunísia, tá? Então, nós estamos ao norte da África, aqui embaixo. E na parte de cima é a Europa. Vocês estão vendo aquela pontinha da Itália, né? Ali onde está escrito Macedônia, Acaia, ali é a Grécia de hoje, tá? E subindo ali da Itália, do lado ocidental, está a França. E depois da França vem a Espanha, depois da Espanha vem Portugal. Assim termina, né, o continente europeu para o lado ocidental. Então, onde nós estamos falando das 3 viagens de Paulo, é nesse meio, onde está, só para vocês terem uma ideia, onde está escrito a Síria. Hoje, ali a Síria é só aquela parte de cima, tá? Embaixo da Síria tem um pequeno país chamado Líbano. Depois do Líbano é que vem Israel, a Palestina, aqui embaixo, tá? E ali onde está a Arábia, onde está escrito, vocês estão vendo na primeira viagem de Paulo. Opa, perdão, eu tenho isso aqui e eu acabo não usando, né? Desculpe. Olha aqui, ó. Essa região toda, vocês estão vendo uma linha tracejada aqui, ó. Essa linha tracejada para a direita, esse território todo hoje é a Turquia de hoje. E aqui está o Istambul, né? A capital da Turquia. E da tracejada para a esquerda é a Grécia, Então, vamos partir. Paulo, vocês estão vendo Jerusalém aqui, né? Essa região toda aqui é Israel, tá? Hoje, Israel. Aqui está o Líbano, aqui está um pedaço da Síria, né? O Iraque fica aqui e o Irã fica na fronteira oriental da Turquia, tá? Bom, Paulo, onde é que Paulo partiu? Paulo partiu de Antioquia. Vamos rapidamente, vamos falar um pouquinho antes. Quando Saulo estava indo do caminho para Damasco, de Jerusalém para Damasco, vocês viram a história, né, de de Atos capítulo 9. Ele então aqui recebeu a grande luz e se converteu, invocou o nome do Senhor. E passou a viver um tempo em Damasco. De Damasco ele veio para a região da Arábia e voltou para Damasco. E de Damasco ele, né, discutia com os judeus e os judeus procuravam matá-lo. E os seus discípulos desceram por um cesto pelo muro da cidade. Aí ele foi para Jerusalém. Em Jerusalém, né, ninguém queria recebê-lo. E o Barnabé foi aquele que ajudou, fez a intermediação. E em Jerusalém, ele da mesma forma discutia com os judeus, provando que Jesus era o Cristo. E, de novo, os judeus procuraram matá-lo. Os discípulos tiveram que mandar ele de volta para a terra dele. Ele foi de Jerusalém para Cesareia, e de Cesareia foi mandado para Tarso. Vocês estão vendo esse trajeto que Paulo fez. Então, Paulo ficou quietinho em Tarso, e a igreja ali, a Bíblia fala, a igreja prosperava, tinha paz, né? Quando Paulo foi para Tarso. Bom, nesse meio tempo, Pedro, vocês se lembram da história de Pedro? Pedro foi para Jope, aqui ó, Jope. Pedro foi para Jope e ali orava e teve uma visão, certo? Uma êxtase, que desceu aquele lenço. Vocês se lembram da história do lenço? Né? Havia toda sorte de animais, quadrúpedes, répteis, etc, todas as coisas imundas. E veio uma voz dizer para Pedro matar e comer. Ele falou, de jeito nenhum, eu nunca comi coisa imunda, né? Nunca entrou na minha boca coisa imunda. Assim por 3 vezes. E
Deus veio, a voz disse, não considere imundo aquilo que Deus santificou. Então aí ele entendeu, porque logo em seguida vieram uns homens da Cesareia, foram até Jope para procurar Pedro, pedindo ajuda. Aí Pedro então foi para Cesareia com eles, e ali pregou o evangelho para os gentios, na casa do Cornélio, vocês se lembram da história? E os judeus receberam o Espírito Santo. Os gentios. Então, os gentios, primeiramente, no dia do Pentecostes, foram os judeus, que creram no Senhor Jesus, receberam o Espírito Santo. Agora, na casa do Cornélio, aqui em Cesareia, foram batizados com o Espírito Santo. Quer dizer, Deus admitiu para dentro do corpo de Cristo, tanto os judeus como os gentios. Hoje, irmão, não tem mais separação entre raças. Todos nós somos membros do mesmo corpo de Cristo. Aleluia por isso. Então, nesse meio tempo, os que sofreram, os que foram dispersos pela perseguição em Jerusalém, alguns foram pregar o evangelho nessa região aqui. E foram subiram até aqui pregar o evangelho, tanto em Antioquia como Chipre, Seleucia. Mas eles não pregaram o evangelho para os gentios, só pregavam para os judeus. Mas havia alguns que eram de Chipre, de Chipre e também era de Cirene. Eles acho que não sabiam da regra, acabaram pregando o evangelho para alguns gregos. E os gregos se converteram aqui em Antioquia e surgiu uma igreja, né, com bastante número, um número bom de pessoas. E nessa hora, a igreja de Jerusalém mandou Barnabé para dar uma olhada em Antioquia, que estava acontecendo. E Barnabé viu a situação maravilhosa da igreja de Antioquia. E Barnabé confirmou a eles, o que ele fez? Ele foi de Antioquia até Tarso para buscar Saulo. E Saulo então foi levado de Tarso para Antioquia. E em Antioquia, aleluia, eles viviam um modelo maravilhoso da vida da igreja. A liderança, irmãos, tinham 3 irmãos em Antioquia mesmo, mais Barnabé e mais o Saulo. Saulo passou 1 ano inteiro na igreja de Antioquia, aprendendo a servir com os irmãos. Irmãos, nós precisamos aprender a servir com os irmãos. Nós não somos, nenhum de nós, irmãos, é suficiente em si mesmo. Nenhum de nós, irmãos, pode-se dizer que eu não preciso de ninguém. Irmão, nós precisamos uns dos outros. Graças ao Senhor, Paulo teve que aprender lá, servir junto com os irmãos. E o modelo bom, irmãos, é que eles faziam tudo, decidiam tudo por meio de oração, por meio de jejum, de consagração ao Senhor. Irmão, esse é um modelo maravilhoso. Por isso que enquanto eles oravam e jejuavam, o Senhor, o Espírito Santo enviou, né? Separai-me agora Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho preparado. Então, foi assim que Barnabé e Saulo saíram de Antioquia. Eles saíram não por terra, eles saíram pelo mar. Foram até Seleucia. De Seleucia, eles foram para a ilha de Chipre, aqui em Salamina. E de Salamina, eles atravessaram a ilha por dentro até o Pafos. Aí de Pafos, eles embarcaram num navio, foram parar em Perge da Panfilha. Tudo isso está na sua Bíblia. É que você vai lendo, você não sabe onde se localiza. Por isso eu fiz questão de mostrar para vocês aqui no mapa. Então vocês perceberam que do Chipre até Perge, né, de Pafos até Perge, eles tinham que atravessar um mar. Esse mar aqui faz parte do mar Mediterrâneo. Vocês sabem que do norte da África e o sul da Europa tem um mar fechado pelos continentes, quer dizer, um mar que não tem saída para o oceano. A única saída é pelo Estreito de Gibraltar, do lado esquerdo aqui, né? Ali no, perdão, aqui no final aqui, né? Então, esse mar Mediterrâneo, pelo fato de estar confinado entre os continentes, é um mar, quando sopra vento, é um mar muito agitado. Você já tentou agitar a banheira? Você tem banheira em casa, não? Acho que não tem hoje, não? Hoje não tem mais banheira. Imagina, quando você era pequeno, acho que tinha banheira na sua casa. Você enche a água na banheira e você começa a agitar as águas na banheira, a onda vem, bate e volta mais forte ainda, bate do outro lado, vem, não é assim?
Então, essa região do mar Mediterrâneo, quando sopra tempestade, vento forte, irmãos, é naufrágio certo. Muitos navios já naufragaram nessa região. Então, essa viagem do Chipre para Panfilha, provavelmente já na primeira viagem, Saulo, Barnabé e o coitadinho do João Marcos, né? Era muito jovem ainda, já sofreram um naufrágio ali, porque Paulo, em 2 Coríntios capítulo 11, lá fala, ele passou por 3 naufrágios, né? E voragem do mar, um dia e uma noite. Quer dizer, muito provavelmente eles ficaram à deriva ali, na região aqui, né? Nesse trajeto aqui, e o João Marcos sofreu bastante, né? Não diga, ei, João Marcos não aguentou. Não aguentou, acho que nem você aguentaria, né? Passar ali no meio do mar, praticamente, né, sem esperança, morrendo, mas graças ao Senhor, tudo isso faz parte, irmãos, de treinamento do Senhor para nós servirmos ao Senhor. Não olhamos para a dificuldade. Se a obra é do Senhor, se nós somos enviados pelo Senhor, o Senhor, Ele cuida da nossa segurança. Então, aqui, o João Marcos chegou a Perge, ele voltou para Jerusalém. Eu não sei se veio por mar, acho que não veio mais pelo mar, né? Ele deve ter voltado por terra. Ele voltou até Jerusalém, foi na casa da mamãe dele, né? A mãe dele, vocês se lembram, eu já falei na semana passada, a mãe dele é a Maria. Quando Pedro foi preso por Herodes para executá-lo, a igreja estava orando na casa da mãe de João Marcos, Maria, certo? E quando Pedro foi salvo por um anjo, miraculosamente, e ele foi para a casa da Maria, quando todos estavam orando, essa Maria é a mãe de João Marcos. Então eu quero aproveitar e dizer para as mães aqui, a mãe de João Marcos, apesar de ter recebido João Marcos de volta para casa, fugindo da obra, ela certamente encorajou que Barnabé, primo de João Marcos, levasse para a obra de novo na sua segunda viagem. Quer dizer, não desista nunca do seu filho. Coloque o seu filho, né, para servir ao Senhor. Coloque o seu filho no SEAP. Coloque o seu filho para fazer comportagem. Coloque o seu filho para, né, participar de reunião de jovens, serviço de jovens. Não é isso? Praticando, né, as coisas que tem na vida da igreja, certamente será uma salvação para o seu filho. Tanto é que o João Marcos, mais tarde, se tornou um bom companheiro de Pedro, né, lá em Mesopotâmia, e depois se tornou também companheiro muito bom do próprio Paulo, que havia o rejeitado. Portanto, irmãos, não vamos desistir de nenhum jovem. Todos os jovens, né, são preciosos, eles talvez nem tenham a idade, não aguentam aqui, não aguentam ali, mas, irmãos, o tempo passa, eles vão ser muito úteis na mão do Senhor. Eu já disse, irmãos, muitos jovens nossos estão nos Estados Unidos, estão na Europa, né, alguns estão na África, alguns vão para a Ásia, para a ilha de Jeju. Irmãos, tenha certeza, esses jovens que você não dava nada, eles vão ser muito úteis nesses lugares na obra do Senhor. Bom, vamos continuar a primeira viagem. A primeira viagem de Paulo saiu de Antioquia para Seleucia, foi para Chipre, parou em Perge. De Perge, eles subiram para Antioquia da Pisídia. Está vendo? Aqui está Pisídia. E Antioquia da Pisídia faz parte da Galácia, né? Antioquia, eles foram para Icônio, desceram para Listra e foram até Derbe. Então, essas são as cidades da Galácia. E na volta, eles fortaleceram essas igrejas do mesmo jeito, tá? E voltaram pelo mesmo caminho. Então, essa foi a primeira viagem de Paulo. Quando eles chegaram aqui em Antioquia, eles ouviram dizer que os judeus, alguns judeus vindo de Jerusalém, havia perturbado as igrejas gentios, dizendo-lhes que não era suficiente apenas crer no Senhor Jesus e viver pelo Espírito. Eles precisavam também praticar a circuncisão e também a lei de Moisés, já que foi o mesmo Deus que deu a lei e mandou praticar a circuncisão, é o mesmo Deus que salvou a eles. Então, esse argumento, né, confundiu a cabeça de alguns. E Paulo teve de descer junto com Barnabé de Antioquia para Jerusalém para discussão. E nessa reunião de Jerusalém, vou comentar rapidamente, primeiramente havia
alguns, né, insurgiram, alguns que eram da seita dos fariseus, eles continuavam firmes em propósito de dizer que era necessário circuncidar-se sim e precisavam praticar a lei de Moisés. Então, reuniram os presbíteros, os apóstolos, juntamente com Barnabé e Paulo, e Pedro então levantou-se e falou que vocês todos sabem que o Espírito, Deus me mandou até os gentios, lá em Cesareia, na casa do Cornélio, e o Espírito Santo não fez acepção de pessoas. Ele tanto, né, acolheu os judeus, e agora acolheu também os gentios para dentro, né, da casa de Deus. De quem somos nós para rechaçar os gentios? Portanto, e também, para quem impor uma carga da lei, da circuncisão sobre os gentios, uma carga que nem nós, nem nossos pais puderam suportar. Então, ouvindo isso, eles se silenciaram e deixaram que Saulo e Barnabé falassem da experiência deles na região da Galácia, e no fim Tiago fez uma conclusão. E dessa conclusão é de não impor essa carga sobre os gentios, só que recomenda-se guardar as 4 coisas, que é, né, não comer da comida sacrificada aos ídolos, não praticar a prostituição, não comer da carne do animal sufocado, porque sangue permanece nele, o sangue é a vida do animal, e não se pode comer sangue do animal, porque o sangue se refere à vida do animal. Então, no final, né, Tiago escreveu uma carta dizendo: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Né? Então a carta começa assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Irmãos, eu não quero usar um tom de crítica, mas, irmãos, é interessante, né, essa reunião um pouco democrática, ouvindo opinião daqui, opinião de lá, e no fim uma pessoa faz uma conclusão. Isso é uma reunião normal no meio de qualquer ajuntamento humano, mas não é normal na igreja de Deus. Na igreja de Deus, o normal é deixar o Espírito Santo decidir. Não é o Espírito Santo e nós, né? É o Espírito Santo, ele tem a liderança total, ele tem o encabeçamento, a liderança é do Espírito Santo. O que o Espírito disser para nós, irmãos, está dito, por meio, claro, sempre por meio dos homens. E no caso de Antioquia, eles oravam, jejuavam, o Espírito Santo mandou separar a Paulo e Barnabé. Quer dizer, é o Espírito Santo, irmãos, quem manda. Portanto, na vida da igreja, irmãos, vamos aprender a sempre orar. E pela oração, o Espírito decide, e nós obedecemos a decisão do Espírito Santo. Amém. Então, essa foi a primeira viagem. Paulo, então, na segunda viagem, quis, né, sair de novo para visitar essas 4 cidades, e por causa de João Marcos, né, separaram Paulo e Barnabé. Barnabé João Marcos foi para Chipre de novo. Como João Marcos e Barnabé foram para Chipre, Paulo então foi para outra direção. Ele foi por terra, foi para Cilícia e foi para Derbe, Listra, Icônio e Antioquia. Então ele foi por terra, tá? Então na segunda viagem, Paulo foi com Silas. E daqui de Antioquia, aí vem aquele relato, né, maravilhoso, que eles, conforme iam, eles queriam para a Ásia. Isso aqui é a Ásia Menor, onde está aquelas 7 igrejas de Apocalipse, né? Eles queriam descer para a Ásia, o Espírito Santo não deixou. E eles queriam então subir para Bitínia, o Espírito de Jesus não permitiu. Vocês se lembram da história? Então eles tiveram que ir em frente. Quando chegaram em frente, pararam em uma cidade portuária, que é Troade. E na frente, diante de Troade, está um mar, esse mar que chama-se Mar Egeu. Então, Paulo teve uma visão, um varão macedônio chamou, passa a nos ajudar. Paulo entendeu que era de Deus. Então, navegaram de Troade até Neápolis e foram para a primeira cidade chamada Filipos. Bom, em Filipos, maravilhoso. Eu não vou mais continuar falando dessa história, vocês já estão tendo uma ideia, né? Bom, vamos fazer o seguinte. De Filipos eles foram para Tessalônica para Bereia. De Bereia eles desceram para Atenas. Paulo ficou um tempo em Atenas esperando, né, o Tito e o Timóteo.
e desceram para Corinto. Em Corinto ele escreveu a carta aos Gálatas. E depois Paulo desceu para Cencreia e raspou a cabeça, ninguém entende por quê. Aí de lá eles navegaram para Éfeso, de Éfeso navegaram outra vez para Cesareia, de Cesareia ele subiu para Jerusalém, depois voltou para Antioquia. Esta foi a segunda viagem de Paulo. Isso é só para vocês entenderem geograficamente como foi essas duas viagens. A terceira viagem também é semelhante a isso. Bom, o que eu quero falar um pouco é sobre Filipos. Em Filipos, Paulo viu, junto ao rio, parecia ter um lugar de oração. Como ele, em Antioquia, aprendeu a depender do Espírito, chegou uma cidade nova e não sabia o que fazer. Então ele e Silas foram procurar um lugar para orar. E viram um lugar que parecia lugar de oração, tinha umas mulheres ali. Eles pregaram o evangelho e uma senhora, vendedora de púrpura, de tecido, a Lídia, ela foi salva. Ela ouviu a palavra de Deus, ela aceitou a palavra de Deus e pediu para que fossem para a casa dela. E eles foram para a casa dela, irmão, toda a sua casa foi salva. Aleluia. Irmãos, essa é o primeiro grupo familiar. Esse grupo familiar que nós precisamos, irmãos, seguir esse modelo. Aí depois, Paulo e Silas, eles curaram, né, uma pessoa de espírito adivinhador, e nisso muitos se viram, né, perderam o seu lucro por causa dessa pessoa que tinha esse espírito, e veio uma grande perseguição. Paulo e Silas foram parar na prisão. E na prisão, irmãos, eles estavam com os pés e as mãos em cadeias, não podiam se mexer. Guardas, né, deve ter várias portas de cárcere fechada e tal. E Paulo e Silas, em vez de murmurar, irmãos, não murmure, não murmure. Louve ao Senhor. É melhor, porque quando você louva ao Senhor, a solução vem, o Senhor atua. Eles começaram a louvar, né, cantar louvores e tal, e os demais, né, presos escutavam. E o irmão Dong disse que acredita que os demais prisioneiros também foram salvos, só com o cantar deles, né, com oração, com cântico. Irmãos, como é poderoso, né, quando nós exercitamos o Espírito. E essa vida, irmãos, através de cântico, pode chegar a outras pessoas. Então, aí veio um grande terremoto, todas as portas se abriram, e todas as cadeias dos presos se soltaram, é assim que diz a Bíblia, né? E ninguém fugiu, irmãos. Qual preso que quando tem a primeira oportunidade, uma porta aberta, as cadeias soltas, não foge? Graças a Deus que aquela noite a vida entrou naqueles prisioneiros, ninguém fugiu. O Espírito estava, né, com total controle. E o carcereiro acordou de noite desesperado, todas as portas abertas, a cadeia solta, e ele queria se matar. Vocês sabem que naquele tempo não tinha esse negócio de ser punido, perder o emprego, tal. Naquele tempo, se você deixou o preso fugir, a cabeça que rola, né? Então, não tinha conversa não. Se fugiram os presos, o carcereiro ia perder a cabeça. Então ele falou, em vez de perder a cabeça, eu prefiro me matar. Ele queria se matar, Paulo falou, não, estamos todos aqui, não se mata não. Ele convidou a Paulo e Silas para a casa deles, limpou suas feridas, e no fim, irmãos, ele pregou o evangelho, toda a casa do carcereiro foi salva. Então eles puseram uma mesa para Paulo e Silas. Irmão, aquela é a segunda reunião de casa, segundo grupo familiar. Portanto, irmãos, esse é o modelo da Bíblia. Por que nós não seguimos, irmão? Por que não seguir? Não é mesmo, irmãos? Vamos seguir esse modelo. Então, essa palavra, né, de partida que eu queria falar, nós aqui em São Paulo, irmão, nós já falamos tanto em revitalizar o grupo familiares, irmãos, mas a gente vê que nada acontece. Então nós tivemos o sentimento do Espírito Santo de que nós pudéssemos, essa manhã, seja um marco na nossa vida, irmãos. Esta manhã nós possamos de fato redistribuir os grupos. Nós não vamos fazer nada forçadamente. A intenção desses grupos, irmão, não é reunir os velhos amigos sempre, né, juntos, para a gente comer pizza juntos. Claro que também tem isso, a vida da igreja também é isso. Mas, irmãos, o objetivo maior é fortalecer-se na fé de todos os irmãos, não é isso?
e também nós possamos frutificar, ganhar novas pessoas para cada grupo familiar. Que tal, irmãos? Será que dessa vez vai funcionar? Tem que funcionar, irmãos. Tem que funcionar. Porque se não funcionar, irmão, nós vamos ficar empurrando com a barriga a velha vida da igreja até o Senhor voltar. Então, alguma coisa tem que acontecer entre nós. Que tal? Nós oramos ao Senhor, que dessa vez possa funcionar. Né? Que tal? De 2 em 2. Vamos orar ao Senhor. Senhor, revitalize os grupos familiares entre nós. Em se tratando de grupo familiar, mais recentemente, um lugar que teve muito sucesso, muita bênção do Senhor, foi a região norte do nosso país. Ali, os irmãos chamaram de casa de oração e também chamaram de bucafé caseiro, esses grupos familiares. E eles tiveram muita bênção do Senhor. Então, eu queria passar rapidamente uns slides que eles fizeram. Minha casa é um lugar de oração. Casa de oração no Cone Norte. Começou em Castanhal, espalhou por Belém e se espalhou por todo o Pará e toda a região norte. Tá? Pode passar, vamos dar uma olhada rápida. O início de nossa história, né? Pode ir passando, isso. Tudo começou em 2010 em uma conferência em Teresina, Piauí, quando nosso amado irmão Dong nos encorajou para abrir as nossas casas. Tá? No início, essa aqui foi a casa do Leno. Olha que casa, isso aqui é um local de reuniões, né? Casa do Leno e Michele. No início era apenas eu e minha esposa. Graças ao Senhor, muitos frutos o Senhor nos deu. Hoje são muitos pregando o evangelho do reino e abrindo suas casas. Olha só, isso aqui é uma reunião de casa. Eles começaram a abrir uma semana, determinaram um dia da semana, começaram a orar ao Senhor, pegar uma relação de nomes que eles conheciam, oravam um por um. Irmãos, eles foram, às vezes não vinham as pessoas, eles oravam e perseveraram. E com isso, irmãos, em pouco tempo, eles tinham 30 pessoas para 50 pessoas. Uma coisa impressionante. Pode passar. Desta casa, hoje já somos 13 casas de oração, só em Castanhal. Claro, esses também já estão um pouco desatualizados, não é tanto de hoje. Louvado seja o Senhor. Então, são já várias casas seguindo esse mesmo modelo, né? Muitos jovens, né? Em Belém, isso aqui em Belém, já são 9 casas abertas e muitos jovens estão sendo alcançados. Aleluia! Vocês sabem que o jovem nesse mundo, irmão, se você não cuidar, ele se perde nesse mundo, né? Nós temos que ter uma estrutura para suportar, para cuidar de nosso jovem e também de todos os irmãos, né? Todas as pessoas. Isso aí é Itinga, no Maranhão. Olha só, que maravilha, né? Não é gostoso ver uma coisa dessa? Né? Itinga, Maranhão. Que mais? Eldorado dos Carajás. Olha, eu estive lá, casa do irmão Fredson e Maria. No início era apenas alguns irmãos, hoje já são mais de 50 novas pessoas participando ativamente da casa de oração. Né? Que maravilha. Olha, eu soube que a primeira reunião da casa do Fredson, ele preparou tanta coisa. Falei, mas isso aqui não vale, né? Parecia uma festa de casamento. Cheio de frutas, de doce, bolo, comida, né, tal. Né? E realmente eles encheram a casa, e até hoje, né, está funcionando. Isso aí em Castanhal, Leodeni e Camila. Esta casa funciona em um condomínio. Devido a tantas pessoas tiveram que mudar para a garagem do prédio. Muitos são vizinhos, amigos do próprio condomínio. Mas será que não funciona em São Paulo? Funciona ou não funciona em São Paulo? Tá. Muitas pessoas ganham, ó Senhor Jesus, bairro do Cristo, cidade de Castanhal. Isso aqui é outro grupo dentro da cidade de Castanhal. Muitos irmãos que antes não davam frutos, hoje têm muitos frutos. O Gilbertão ali, quem conhece o Gilbertão ali, ó, quem vai para o Pará, ele mesmo disse, eu não dava fruto, e agora estou dando fruto. Família, casa de oração Antônio e Lígia, né? Não é aquela Lídia de Filipe. Família dedicada a servir ao Senhor com a sua casa de oração. Venha para roda de amigos toda quinta-feira, né, tal. Encontro de jovens. Aqui, bairro Estrela, Castanhal.
Nossa, parece um restaurante. As reuniões acontecem toda sexta-feira, em frente ao Bucafé, tal, isso aí para os jovens, né? Os jovens, casa de oração de jovens, Edson e Patrícia, jovens também dão fruto, já são 9 jovens que estão sendo cuidados. Encontro de amigas, todas as quintas-feiras no Bucafé do Barão, né? Cuidar de irmãs. Bairro Jardim Tóquio, foi para o Japão, né? Não, não é Japão, é um bairro, Castanhal, né? E também, esse casal, mesmo novos na vida da igreja, desejava muito ter sua casa de oração. Ajudado pela igreja, hoje são muitos frutos, muitas pessoas novas. Igreja, bairro de Yanetama ou Lametama, acho que é Iá, né? Yanetama, Castanhal. A igreja de Castanhal teve início através da vida desse casal. Hoje, além de sua casa ser casa de oração, durante toda a semana ajudam muito os outros irmãos. Venham fazer parte. Com 3 anos de trabalho, já são 35 novas casas abertas no Cone Norte, mais de 500 pessoas novas sendo cuidadas. Ó Senhor Jesus, é possível aqui não? Tarcísio, vou chamar você primeiro. Vem cá, você é esposa. Você é sua esposa. Cadê o microfone aqui, ó? Você vai dizer para nós se funciona ou se não funciona. Vem cá. Já foi banheiro, tá bom. Tá ligado. Amém? Jesus é o Senhor? Senhor Jesus. Irmãos, só tem um segredo para funcionar, irmãos. Nós temos que levantar da cadeira, sair da nossa mesmice e convidar os irmãos para o grupo familiar, irmãos. Não tem segredo, irmãos. Queria dar um breve testemunho do que está acontecendo com a gente lá na Penha. Nosso grupo familiar estava parado. Assim, os irmãos estão tendo condições de estar fazendo grupo familiar. E às vezes as pessoas vão no Bucafé, pedem reunião nas casas, a gente acaba não indo. Por causa da nossa correria, a gente não vai no nosso dia a dia. Aí, 3 semanas atrás, a minha esposa marcou uma reunião lá em casa. E eu falei para ela, bem, você vai marcar uma reunião, eu da semana não posso, eu estou fazendo um curso. Ela falou, eu faço sozinha com os irmãos. Eu falei, então amém. Mas o Senhor teve misericórdia, que meu curso acabou na quarta-feira e na quinta foi grupo lá em casa. E graças ao Senhor, que o Senhor tem nos abençoado, irmãos. Nesse dia lá em casa, nós tivemos nosso grupo familiar, nós chamamos pessoas convidadas, inclusive que está aqui hoje conosco, que vai no Bucafé. Vamos lá em casa participar do grupo familiar. Irmãos, o Senhor nos abençoou de tal jeito, que desse grupo familiar de casa, surgiram 3 novas casas. Né? Porque assim, irmãos, o que mostra para nós, sabe o que é, irmãos? Nós botarmos em prática o que vem sendo falado. Realmente nós orarmos, abrir nossas casas, né? E nos envolver. É isso que precisa, irmãos. Hoje eu não pedi para a dona Lília ficar de pé. A Lília e a dona Dirce são frutos do grupo familiar. São frutos do Bucafé, irmãos. Salva de palmas para elas. Irmãos, isso mostra assim, olha, a dona Dirce abriu a casa dela, nós tivemos na quinta-feira na casa dela, nós estávamos lá, da família dela tinha 10 pessoas, e mais 5 da gente tinha 15. Foi na casa da Lília semana passada, que é a filha dela. Na quinta-feira que vem agora, vai ser na casa do outro filho dela. Irmãos, não tem segredo, irmãos. Obrigado. Não tem segredo, irmãos. É só realmente botar em prática. Orar, Pedro. E fazer o que a gente está fazendo. O fruto é isso. É oração, reanimar os grupos. E assim, irmãos, uma prática que a gente tem fazendo. Vai para o grupo familiar, vamos orar. Não vamos perguntar o que está acontecendo. Porque muitas vezes a gente vai no grupo familiar, se distrai com uma coisa e outra e não ora. A gente não fica sabendo o que está acontecendo com as pessoas. E hoje em dia, as pessoas aí fora estão sedentas da palavra. E nós precisamos realmente botar em prática isso, irmãos. Orar com os irmãos e estar junto deles. Amém? Jesus é o Senhor. E para o funcionamento do grupo familiar, irmãos, as irmãs, as mulheres são muito importantes. Se não tiver irmã ou irmãs com encargo de telefonar, e aí, hoje, você se lembra que tem reunião, grupo familiar? Tem?
né? Você vai, não vai, tal? Não, faz uma força, vamos lá sim, tal. Sabe, encorajando. Quem são os irmãos que fazem isso? Levanta a mão, quem de vocês ligam assim para as pessoas irem para a reunião? Irmãs, estou falando irmãs. Ah, tá vendo? Cadê o Wellington? Wellington, você que funciona mais ou é sua esposa? Ela, né? É, né? Você não quer dar um testemunho? Vocês não querem dar um testemunho? Pode, claro. Ivonete? Fala por ela então. Ele livrou você de uma, hein? Senhor Jesus, eu estou há anos na vida da igreja, né? E eu comprei agora um apartamento em Cidade Tiradentes. E lá, realmente, eu nunca vi assim, o grupo, realmente, a irmã lá, a esposa do Wellington, ela é uma irmã que, olha, Senhor Jesus, se eu não for para a reunião, ela, irmã, o que foi que aconteceu? Ontem, ela me ligou para minha casa, irmã, você vai vir hoje para a reunião, você vai hoje para a reunião, né? Amém, vou, Senhor Jesus. Amém, irmã, estou te esperando. Senhor Jesus, amém. Aí, quando é reunião de grupo familiar, lá está ela. Irmã, nós estamos passando na sua casa para dar uma carona. Hoje eu vim com quem? Com Wellington. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, com tantos anos de vida da igreja, né? Eu, assim, nunca me senti tão acolhida, né? Lógico, né? São Mateus, né? Mas Cidade Tiradentes, realmente, ela liga para todos os irmãos, né? Se tem uma irmã na Cidade Tiradentes que a gente pode dizer, e ela não está aqui, acho que ficou constrangida, viu? Senhor Jesus, de falar, né? Mas ela porque realmente... você não ligou para ela, você tem que fazer a mesma coisa com ela. Hoje eu vou falar com ela, né? Hoje eu vou falar para ela, irmã, era você que tinha que estar lá falando, não eu, né? Senhor Jesus, ela é uma irmã assim que encoraja, né? E ela fica ligando para um, ligando para outro, arrumando transporte para um, transporte para outro. Hoje ela não está aqui, mas ela arrumou o transporte para mim vir. E antes de sair, eu estava saindo no portão do meu condomínio, aí o celular tocou, ela, irmã, daqui uns 5 minutinhos está passando aí. Eu falei, irmã, já estou aqui esperando perto da feira. Irmã, amém, daqui 5 minutinhos está chegando. E isso daí realmente é o viver da igreja, né? Senhor Jesus, eu tenho muito que realmente estou aprendendo com ela, né? De cuidar dos irmãos, né? Senhor Jesus, amém. O Wellington não aguentou. Cada uma ela cuida lá, cada um. Senhor Jesus, amém. Não aguentou. Essa função de levarmos os irmãos tem que ser algo assim natural nosso, né? O Senhor falou, bem-aventurado aquele servo que quando ele voltar, achar fazendo assim. Amém. E o caminho prático para nós fazermos isso é no grupo familiar. É ligando para os irmãos. E isso nós fazemos não apenas no final de semana, tá? Nós nos reunimos lá de segunda a domingo. Né, Ana? Né, Tânia? E cada reunião tem banquete, né, Tânia? Tânia falou, mas eu vou engordar aqui. Essa igreja tem reunião demais, né? Senhor Jesus. Irmão, nós temos que exercitar o nosso coração em cuidar das pessoas. É isso aí. O mundo que há de vir, o Senhor vai nos entregar para cuidarmos de quem? É isso aí. Cuidarmos de pessoas. Amém. Então, se hoje nós nos deixarmos ficar com esse coração indiferente, frios, vamos esperar naquele dia para despertar o coração, temos que exercitar hoje. Ligar para os irmãos, nos preocuparmos com as necessidades dos irmãos, né? Isso tudo na vida, no fluir, sabe? O Senhor vai nos abençoando, vai nos aperfeiçoando. E o Senhor vai acrescentando famílias, vai adicionando famílias. E eles também vão adquirindo essa mesma prática de cuidar uns dos outros. Amém. Aleluia! Amém. Irmãos, o grupo familiar é o caminho que o Senhor nos dá para absorvermos ali, praticarmos tudo o que Ele tem nos dado. Se não tem grupo familiar, nós vamos ficar aqui só acumulando conhecimento. Acumulando conhecimento, mas sem prática. Se você não tem um grupo familiar, eu encorajo, nessa manhã, dê um grito aí, dê um brado. Ó, eu moro em tal bairro, estou sozinha, estou sozinho,
Eu preciso do grupo familiar. Aleluia. O Senhor vai mudar a sua vida. O Senhor vai mudar o seu bairro. Aleluia. Todos. E assim, uma coisa é o papel de Barnabé. Eu estou impressionado com o papel de Barnabé, que vai buscar as pessoas, né? Foi buscar Saulo, foi buscar João Marcos e tal. Esse é o nosso papel, irmãos. Caminharmos com os braços abertos. Não cairmos para a reunião sozinhos. Reunião de sexta-feira você vai sozinho, pega seu carro, vai sozinho. E os irmãos ficaram para trás. Principalmente em São Paulo, que é complicado o trânsito, isso, aquilo. Vamos levar os irmãos. Vamos ligar pelo menos. E aí, irmão, você vai? Não tenha vergonha de ligar. Vai ficar com vergonha, o irmão vai me tratar mal. Não importa. Liga para o irmão. Liga para o irmão, desperta o irmão. Às vezes o irmão teve uma semana inteira apagado. A sua ligação vai despertá-lo. Aleluia. Então, só aproveitando o que o Wellington disse, se você estiver num bairro isolado, só você ou só uma outra família, não tem nenhum Bucafé por perto, nem tem outros irmãos por perto, logo depois da reunião, nós vamos colocar mesas ali, você vai lá falar, é o Miguel, né? Você que vai estar lá? Você dê o nome para o Miguel, não necessariamente da região de Miguel, de toda São Paulo, qualquer lugar, tá? Então você dê o nome, nós vamos procurar encaixar vocês no melhor lugar, né, possível, e cuidar de também levantar um grupo familiar e levantar um Bucafé ali na região de vocês, tá bom? Amém. Só para encorajar rapidinho, às vezes a gente não se sente capaz, né, de fazer um grupo familiar ou de juntar pessoas na sua casa, né? Há um tempo atrás a Lia deu um testemunho dizendo que ela tinha começado uma reunião com irmãs e tal, e esses dias eu estava em casa, estava indo para o trabalho, a hora que eu saí de casa, tinha um monte de irmã lá em casa. E aí a minha esposa, que é tímida, ali que está ali, que ela não quer vir aqui falar, mas eu vim aqui falar por ela, ela convidou a Vicky, que eu também convidei para vir falar e não está com medo de vir aqui, e elas duas já convidaram, a Fabiane convidou uma menina, uma mãe da amiga da Ana Laura. Eu acho que elas podem vir aqui contar, né? Vem, isso. Irmão, só queria dar um testemunho que essa reunião, a Fabi, né, me convidou, o pretexto é a gente falar sobre filhos, ter comunhão sobre filhos, né? A gente está lendo um livro sobre como conduzir nossos filhos a Deus. Só que esse é o pretexto, e graças ao Senhor tem mães vindo, né? Uma é uma irmã em Cristo e outra é uma conhecida do Renato e da Fabi. E o pretexto é filhos, mas a gente sempre que tem oportunidade a gente tem falado sobre o reino. E a gente vê dia a dia elas crescendo, né? Já estão orando, já estão exercitando o Espírito. Então, realmente, cada oportunidade que a gente tiver, hoje a gente está nessa fase da nossa vida, né? Temos filhos, temos dificuldades, mas esse foi o pretexto que o Senhor levantou. E graças ao Senhor já temos dois frutinhos, né? Amém. E graças ao Senhor estamos avançando. Amém. Amém. Senhor Jesus. Verdade. Foi só para a gente encorajou de orar pelos nossos filhos e os nossos maridos. E eu convidei essas duas amigas, a gente está se reunindo à tarde, eu, a Vicky e a Lídia, nós três com um bebezinho. Então, às vezes, uma está amamentando, a outra está trocando a fralda, e a gente está falando e lendo. E aí, essa minha amiga que tá vindo agora, que ela nem era irmã ainda, ela deu um testemunho essa semana que ela tirou, eu presenteei ela com um livro, Como Encaminhar Seus Filhos a Deus. Aí, a gente leu uma crônica na quinta-feira. Aí, ela chegou em casa, ela fotografou a crônica que a gente leu e encaminhou para uma amiga e para a irmã dela. E ela já quer o livro para dar de presente também. Então, assim, na verdade, a gente só tem que se dispor. E quem faz é o Senhor mesmo. Amém. Amém, irmãos. Eu queria dar um testemunho dos adolescentes. É muito rico o testemunho deles, né? Adolescente, para a gente, é uma criança, né? Muitas vezes. Mas, depois da conferência dos adolescentes, a Laurinha e a Sofia tiveram o sentimento de fazer a roda de leitura. Ô, Cris, quer vir aqui também? Maravilha. E no colégio. E assim, do nada, o sentimento delas foi para com o Senhor. Então, nós falamos assim, sejam fiéis. Simplesmente seja fiel. Fique lá sempre no mesmo lugar, com alimento diário e sempre no mesmo horário.
O mais importante é o coração de vocês diante do Senhor. E elas foram fiéis. Toda quinta-feira, lá naquele horário, elas com alimento diário, né, abrindo com a Bíblia aberta, no Colégio Porto Seguro. O que aconteceu? O Senhor foi acrescentando. De repente, passou uma turminha de colegas da Laurinha. O que vocês estão fazendo? Juntou-se na roda de leitura, não é, Cris? Eles vão na Vida Saudável? 2 vão na Vida Saudável. E, gente, eles se intitulavam ateus. Então, vocês vejam, se adolescente consegue fazer isso, não é uma vergonha para a gente? A única coisa que a gente precisa é ter o coração. Não fica dizendo se vai ou não vai dar certo. A gente só precisa de 2 para começar. Amém. Né? A Bíblia fala só 2, não precisa complicar, 2 que permaneçam ali fiéis, orando, com o mesmo coração diante do Senhor. O Senhor vai tornar esses 2 em muito. Então, o nosso sentimento é isso, sejam fiéis. Nós estamos com um grupo no Morumbi, eu estou falando agora pelas irmãs, né? Esse grupo tem crescido, glória a Deus, porque tem crescido, Amém. O Senhor tem multiplicado. Mas nós estamos agora num estágio de apacentar, pastorear, né? Apacentar é dar alimento, pastorear é cuidar, né? Mas agora a gente não está satisfeito. E aí? Eles estão frequentando, estão recebendo todas as bênçãos, mas e aí? Nós queremos que todos eles tenham responsabilidade. Nós queremos que cada irmão e irmã que a gente apacenta sirva, oferte, se envolva com esse ministério. Segunda-feira a gente tirou esse tempo para orar. Gente, tinha tempo? Não temos. É tudo pela fé, irmãos. A gente dá o primeiro passo e vê o que vai acontecer e acontece. Então, sempre na segunda-feira as irmãs podem testificar. Sempre tem mais de 5 lá orando, fiel. E nós combinamos nessa última segunda-feira que iríamos jejuar 2 horas de internet, ou de WhatsApp, ou de celular, ou de TV, 2 horas por dia para dar para o Senhor, para focar nessa oração. E terça-feira, 2 freguesas que estão participando com a gente, elas tiveram um testemunho que ganhou nossa semana. E eu tenho certeza, porque a gente orou, focamos, jejuamos. E uma delas tinha síndrome de pânico, orou, lembrou na reunião de invocar o nome do Senhor. Ela falou, passou, estava maravilhada lá. E a outra freguesa estava prestes a fechar o negócio dela, a empresa dela, e um cliente que 1 ano não se manifestava, voltou para eles, e ela estava maravilhada. Nós não pregamos isso, a gente prega o Evangelho do Reino. Sirva o Senhor, volte-se para o Senhor, mas o Senhor dá tudo isso junto. Então, a gente não pode ficar como águas paradas. Basta a gente ter o coração e o Senhor levanta. Amém. Quando chegamos no Morumbi, praticamente só tinha eu. E eu falava, Senhor, me dá uma companheira de oração. Senhor, tenha misericórdia. Eis-me aqui, eu não vou orar sozinha. E o Senhor deu veio a Renata do Campo Belo. Não era do Morumbi, mas veio. E o Senhor veio acrescentando. Então, não ponha barreiras diante do Senhor. O Senhor, Jesus é o Senhor, Amém. Ele faz todas as coisas. Amém. Glória ao nome do Senhor. Amém. Amém. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, eu fiquei muito encorajada com o relato dos irmãos, né, de falar sobre o cuidado. Eu não sou muito, eu sou meio tímida, né, mas, amém, Jesus é o nosso Senhor, Ele que fala por nós, né. Então, eu estou assim muito bem acolhida aqui em São Paulo, graças ao Senhor, porque eu sou do Maranhão. Senhor Jesus, bem longe, mas graças ao Senhor, né, eu sirvo aqui na Casa 6 e para a honra e glória do Senhor, os irmãos têm me acolhido bem, né, e todos os outros irmãos também que eu tenho tido contato, então tem sido assim uma maravilha. E nós estamos também fazendo reunião lá na casa da minha filha, eu já convidei alguns vizinhos, né, e então os irmãos têm me dado muita assistência, vão me levar em casa, porque eu não sei andar aqui em São Paulo, e vão me buscar também, me hospedam, né? Então, graças ao Senhor, tem sido uma bênção na minha vida, né? E graças ao Senhor, isso é muito bom, esse aconchego, né? Esse calor humano,
né, que nós sentimos uns com os outros, né? A minha filha já reuniu uma época, mas agora ela está novamente, graças a Deus, está ouvindo a palavra. A gente já tem feito umas reuniões lá e graças ao Senhor, a gente está orando, né? Porque em tudo uma oração. E tudo de bom para todos nós, né? Que nós continuemos assim. Eu também ligo às vezes para os irmãos ligam para mim, as irmãs ligam para mim, e a gente está sempre em comunhão. E é isso que é a vida da igreja, né? É a comunhão com os santos, porque isso aí nos santifica, né? Nos guarda, nos aquece, né? O fogo aumenta, né? Porque não deixa o fogo apagar. Um telefonema, uma palavra, uma ida de deixar em casa, de buscar. Gente, a gente se sente muito feliz e aconchegada. Obrigada, Jesus é o nosso Senhor. Amém. Jesus é o nosso Senhor. Graças a Deus pela vida da igreja. Eu já está com muito tempo que eu não tenho mais meu grupo familiar em casa. Eu apelo por vocês, pela misericórdia do Senhor, ora para voltar o grupo familiar, porque isso me faz muita falta. Eu tenho 2 netas que foi batizada e está parada. Porque eu sozinha, às vezes eu convido os vizinhos, eu vou, dona Júlia, eu vou. Quando é na hora eu corro atrás, ninguém vem. Ah, eu não posso porque isso, aquilo. Quando a Ed, o Haroldo morava aqui perto, era muito divertido. Eu tinha nosso grupo familiar e isso encorajava uns aos outros. Graças a Deus que eu tenho a igreja para apelar pela oração de vocês, orando para mandar uma pessoa para ser minha companheira de oração, para nós termos conada em 2, como a irmã falou. Um grupo familiar, depois vai aumentando o resto. E eu preciso da oração de vocês, para voltar meu grupo familiar de volta para minha casa. Eu quero pegar aqueles 2 jovens e ainda outro que está com 15 anos, 2 foi batizadas aqui, a Tamires e Tayane, mas está lá parado, envolvida lá. E eu convido, mas não quer, o santo de casa não faz milagre. Precisava também de outro jovem para acompanhar eles, para poder prosseguir. Eu não quero desistir. Eu quero acompanhar a igreja e encorajar também meus netos para estar se reunindo comigo. E eu preciso também de uma companheira que nós podemos orar junto. Isso afastou tudo. E eu estou sozinha. Eu oro, mas é preciso conada 2. E Jesus é o Senhor. Amém, irmãos? Vou dar um testemunho rápido aqui. Eu já falei isso aqui, mas vou repetir. Quando nós começamos a abrir a nossa casa no Morumbi, isso já fazem uns 9 anos, quando nós nos mudamos de Curitiba para cá, e no início quem cuidou de nós foi o Ideu e foi o irmão André. Eu vou dizer que no início, quem que é o Ideu? Toda hora aqui em casa, todo domingo me ligando, o André me puxando e tal, e lembra disso, né, Ideu? Mas eles cuidavam de mim, amém? E através disso, nós acabamos nos reunindo e chegou um momento que tinha tanta gente no grupo familiar, que a gente se reunia na casa do Ideu, na casa do André, na casa do Ademir. Ademir acho que hoje não está aqui, né? E o André chegou, vamos nos dividir. Eu falei, puxa vida, nos dividir? Tá bom, vamos dividir. Então criou-se um grupo no Morumbi e outro ficou aqui com a Casa 7, ficou mais nessa região. E no Morumbi, no início eram muito poucas pessoas, mas como a Lia falou, ela começou o trabalho lá no Porto Seguro com as irmãs. E hoje, lá no Morumbi, nós temos mais ou menos umas 40 famílias. Ou já passaram, ou passam e abrem suas casas, né? Só que hoje nós temos, levantem quem está do Morumbi aqui, que abriu sua casa. Quem está aí hoje? Deixa eu ver. Dona Norma, Lê. Aí são frutos tudo do grupo familiar, irmãos, que estão aqui desfrutando, foram batizados, isso porque os seus filhos estão lá embaixo, ou estão tímidos, não estão querendo levantar, né? Mas estão, amém, irmãos?
Uma coisa que eu gostaria de testemunhar aqui. Muitas vezes nós esperamos arrumar nossas casas para abri-las. É porque eu não estou bem com meu marido ainda. É que meu filho adolescente, ele não gosta. É que o sofá está rasgado. É que precisa pintar a parede. Irmãos, o Senhor quer restaurar a sua casa. Quanto mais tempo você demorar para abrir, mais bênção você vai perder. Então, se você quer ganhar seu filho ou seu marido, abra a sua casa. Se você quer ganhar seu amigo, abra a sua casa. Com isso, eu já levei aí alguns amigos do banco e suas esposas, alguns já se batizaram, abrindo a casa e levando principalmente para o Bucafé. Então, irmãos, não vamos perder tempo. A partir dessa semana, o Elício vai falar aqui agora, dê o seu nome. Se é no bairro vizinho, mas não deixe de participar. Agora, é importante que você dê o seu nome para participar e o seu nome para abrir sua casa. Abra a sua casa. Jesus é o Senhor. Irmãos, isso faz parte do projeto 3515, né, que nós ainda queremos até o final desse ano, que o Senhor, com responsabilidade nossa, que possamos aumentar o número de irmãos reunindo, tá certo? Então, eu vou parar de falar para que as irmãs possam compartilhar. Amém? Senhor Jesus. Amém. Irmãos, tem muita coisa para falar e eu falo muito. Vou tentar resumir. Que a minha filha casou ontem e os irmãos ajudaram, né? Porque no casamento, no meu foi assim, comecei do nada, né? E os irmãos resolveram ajudá-la. E ontem nós ficamos assim estupefatos, sabe? Assim, com o amor dos irmãos. O noivo, a família nem conhece a igreja, não reúne. Eles invocaram o nome do Senhor, a família do noivo, a mãe do noivo, eles estão todos assim, sabe, irmãos? Ou seja, o amor do Senhor nos irmãos é muito bom. Essa questão de grupo familiar, realmente eu também tenho que me arrepender. Eu acho que minha casa não está legal para receber os irmãos. Um dia eu falei para o Senhor, Senhor, então me ajuda a ajeitar minha casa para eu abrir para os irmãos. Mas eu não quero mais pensar assim, porque o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele transforma, Ele reverte, sabe? Essa irmã, ela foi minha vizinha há muitos anos. Então, por a gente, assim, foi vizinha, né? A gente não tem tanto... É como parente, às vezes, a gente não consegue ter comunhão junto. E eu fui à casa dela, porque ela é profissional, né? E fui fazer para cabelo, essas coisas. E quando eu cheguei na casa dela, irmãos, isso foi o que mais me tocou. Eu entrei e falei, irmã, não estou bem. Aí entrei, como sempre. Aí ela, em vez dela começar, né, a fazer o serviço que a gente vai fazer, ela falou, eu acho que está precisando de uma oração. Ela falou, vamos orar. Irmãos, essa irmã orou, sabe? Assim que eu estou querendo dizer, eu fui lá pelo serviço dela, pelo trabalho dela. E ela orou comigo. Uma oração assim, sabe, de amor. Uma oração de fé. E eu saí de lá ótimo. E eu fiquei em casa falando para minha família. Como é que pode? Eu estava super mal. Eu estava ansiosíssima, estressada, isso e aquilo. E as irmãs tentando me ajudar e me ajudando. Só que quando eu cheguei na casa dela, foi uma surpresa muito grata. Porque ali encontrei o Senhor nessa irmã. E parece que, irmãos, foi um milagre, sabe? Não é para exaltar ela, com certeza. Foi um milagre. Tantas irmãs tentam me ajudar e não sai daquilo. Mas o Senhor usou ela com muita autoridade. E todos esses irmãos todos os irmãos em geral, me ajudaram com o casamento da minha filha. E ajudaram a minha filha. E eu louvo o Senhor por tudo. E agradeço, irmãos, demais a todos vocês. O caminho também é ajudarmos uns aos outros. Essa ajuda deixou a minha filha muito impressionada. O esposo muito impressionado. A família dele. Nós estamos assim, sabe? Sem saber como agradecer o Senhor. Eu gostaria de ter sido breve, mas Jesus é o Senhor. Amém.
eu não pude arrumar a noiva porque eu já tinha outro serviço, então nem pude comparecer ao casamento. E daí a Sônia, mas dá um jeito na sexta-feira, porque não sei o quê. Eu falei, dou um jeito na sexta-feira. Daí, no dia ela me ligou, eu falei, mas eu não estou me sentindo bem. Eu falei, não, senhora, você vai vir aqui e vai se arrumar para o casamento da sua filha. Daí ela veio sentindo mal, não sei o quê. Daí, como eu sou neta de militar japonês, eu usei toda a autoridade. Falei, não, vamos orar juntas aqui. E você não vai estragar o casamento da sua filha. E não vai incomodar a sua filha, porque é o dia dela. Não vai ficar choramingando atrás da sua filha, porque não está se sentindo bem, não sei o quê. Falei, não, vamos orar. E se você precisar de alguma ajuda, você vai pedir para as irmãs. Para os irmãos e para as irmãs. E oramos. Vamos mudar esse cabelo que vai durar até amanhã. Sabe? Dei umas maquiagens para ela. Se não tiver ninguém para te maquiar, você mesmo vai se maquiar. E daí arrumei o cabelo dela, foi embora. Daí eu falei assim, é assim. Falei, ó Senhor Jesus, e vai invocando. Não deixa essa sensação de depressão tomar conta da sua mente. Eleva sua mente ao Espírito e não vai estragar. Falei, daí... Aleluia! Aleluia! Eu cheguei em casa cantando lá. Hoje é meu dia, querendo dizer dia da noiva, né? Aí ela falou, sarou? Graças ao Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. A minha casa é um lugar de oração. Fala isso para o irmão que está do seu lado. A minha casa é um lugar de oração. Aleluia! Eu saio dessa reunião com esse encargo, com esse sentimento, que a minha casa é um lugar de oração, aonde nós podemos pregar o Evangelho. A nossa casa, ela precisa ser um ambiente de acolhimento para a edificação da igreja, para fortalecer os irmãos e também ajudar os irmãos a pregar o Evangelho. Nós, recentemente, estamos passando por uma mudança lá na igreja em Osasco, mudando o endereço do Bucafé para um lugar maior. E nós estávamos preocupados, nesse período de transição, como iria fazer com os irmãos, se a gente não ia ter mais um lugar para reunir. A gente estava preocupado dos irmãos se dispersar. E daí nós entramos em oração. Reunimos os irmãos, vamos orar para pedir uma direção do Senhor. O que nós vamos fazer? Se a gente aluga um lugar até esse período e tal, se a gente consegue um salão, e o Senhor não permitiu a gente encontrar um lugar. A direção foi reunir na casa dos irmãos. E graças ao Senhor, irmãos, o Senhor está nos renovando. Hoje, o Partir do Pão Nosso, lá às 18 horas, vai ser na casa de uma família que há algum tempo já não estavam mais reunindo, e abriram a casa para a igreja partir o pão na casa deles hoje. E graças ao Senhor, está havendo uma renovação completa na igreja. As reuniões com mais irmãos, a nossa reunião de oração era meia dúzia. E graças a Deus, a semana passada agora foi na casa de uma irmã, nós tínhamos por volta de 20 irmãos na reunião de oração, na casa de uma irmã. Então, a gente sente que esse é o caminho do Senhor, irmãos. A gente poder usar a nossa casa para a edificação da igreja e para a pregação do Evangelho. Que o Senhor constranja o nosso coração com esse encargo. Jesus é o Senhor. Amém. E quem vai compartilhar agora sou eu. Está ouvindo?
Irmãos, parece que com o passar do tempo, a vida da igreja, não é que ela perde o sabor. Parece que a gente fica autossuficiente. Isso é mentira de Satanás. Eu e o Hélio, a gente sempre ora sempre de manhã cedo, tem o alimento diário de manhã cedo. Quando eu vou trabalhar, eu vou ouvindo os hinos, eu vou ouvindo a palavra, mas isso está tudo certo, irmão. Mas falta algo. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, eu me dei conta, irmãos, que eu tinha minha vida particular muito íntima com o Senhor. Mas eu precisava cuidar do meu marido também, porque ele precisava também ter essa vida particular com o Senhor. Mas, irmãos, o que nós precisamos, quando o casal se dá bem e aquela corda de três, de três cordas, o cordão de 3 cordas. Mas nós precisamos também estar junto com os irmãos. Eu senti uma vontade muito grande de trazer os irmãos para dentro de minha casa. Soninha mora do meu lado. Muitas vezes ela dizia, Lila, vem aqui que eu preciso orar junto com você. E às vezes eu dizia, Soninha, vem aqui na minha casa que eu preciso orar com você, porque eu preciso ter os irmãos dentro da minha casa. Irmãos, o Senhor é tão lindo e tão belo, que Ele deu esse sentimento no Bucafé da Vila Borges, que nós precisávamos ativar o dom que estava dentro de nós, que estava se indo, porque nós realmente, cada um estava vivendo a sua própria vida. Senhor Jesus, e os irmãos do Bucafé de Vila Borges começaram a chamar a gente para orar na terça-feira. Irmãos, e o Senhor também enviou irmãos para nos resgatar. Senhor Jesus! E ali no Bucafé de Vila Borges, irmãos, nós tivemos o dom em nós, reavivado. Nós tivemos orações intensas, irmão, para o Senhor restaurar o amor entre os irmãos. Senhor Jesus! Irmão, eu ainda sentia que faltava reunião dentro da minha casa. E naquele domingo, era reunião de casa no Bucafé de Vila Borges. Eu disse, irmãos, eu estou precisando desesperadamente que os irmãos vão para a minha casa. Senhor Jesus! Irmão, foi uma alegria muito grande. E o Senhor tem restaurado o convívio entre os irmãos. Não é restaurada a nossa amizade, porque nós somos amigos dos irmãos. Mas está restaurado, irmão, o dom que há em nós. As reuniões lá no Bucafé, na terça-feira, de reunião de oração, estão sendo de esvaziamento. E o Senhor tem restaurado o nosso amor aos irmãos. Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! E uma coisa que o Senhor tem levantado lá no Bucafé de Vila Borges, que nós precisamos cuidar uns dos outros. Mesmo as ovelhas, que somos nós, muitos antigos, nós precisamos apacentar e cuidar dos irmãos. Trazer o dom que há em nós. Irmãos, graças ao Senhor, o Senhor está respondendo. Senhor Jesus! Senhor Jesus! E não há uma coisa melhor do que reavivar o grupo familiar. O grupo familiar ele é muito importante. O grupo familiar, ele reaviva, irmãos, e traz o frescor à igreja. Nós precisamos estar juntos, irmãos. Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Nós precisamos viver em bando. Eu cresci na vida da igreja, me casei. Eu e meu marido sempre vivemos em bando. De repente, o bando desaparece. Mas nós precisamos reavivar, trazer os irmãos para dentro da nossa casa. Senhor Jesus, naquele dia, eu me senti muito feliz, porque eu trouxe os irmãos, não faz muito tempo, faz mais ou menos umas 3 semanas, eu trouxe os irmãos para dentro da minha casa. Eu não tinha comida para oferecer, mas eu tinha a minha casa para dar para os irmãos. Irmãos, quando a gente quer dar a nossa casa para os irmãos, a gente não fica só se o sofá é velho, se a casa é pequena, se tem comida ou não tem. Eu não sou boa cozinheira, mas eu ofereço a minha casa
Senhor Jesus, o Senhor começa a restaurar a vida da igreja a partir das nossas casas. Senhor Jesus, e eu estou disposta, irmão, a reavivar o dom que há em mim e trazer os irmãos para dentro da minha casa. Somente eu e Soninha não podemos fazer. O resultado de tudo isso é que começaram os irmãos a procurar a gente para voltar a reunir junto conosco. Louvado seja o Senhor. Irmãos, a gente vai começar tudo no nosso desfrute. E tudo que a gente desfrutar em casa e junto com o grupo familiar, a igreja vai ser reavivada. Senhor Jesus, o nosso frescor, irmão, vai ser dado ao Senhor no dia quando nós reunirmos juntos. Amém. Your spirit so you can enjoy. Calling on Jesus will bring you joy. Do not hold back now, but just proclaim. Open your mouth and call on